Iniciação em Yami. Hoje esse é o tema da nossa aula. Eu sou Ifá Calê e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse universo que é complicadíssimo. Existe muita informação espalhada por aí, porém muita gente perdida. Porque quando nós falamos em iniciação no Yami, é um universo muito amplo. Se você está chegando agora, saiba que tem a videoaula 1, a 2 e assim por diante. Essa é a oitava aula. Oitava. Então, temos um conjunto de 7 aulas antes dessa. Correto? Pois bem, Ifá, eu me iniciei em Yami, mas eu não aprendi nada. Ifá, eu me iniciei em Yami, mas só recebi Exu. Ifá, eu me iniciei em Yami, mas não sei os detalhes da minha iniciação. Infelizmente, isso é algo muito comum que está acontecendo aqui. Muito mesmo. Muito. Porque as pessoas têm buscado iniciações pelos seus motivos pessoais. Não cabe a mim julgar, mas muitas vezes os motivos pessoais não são aquilo que seria o real, que levaria alguém a se iniciar em Yami. E ao mesmo tempo, o ambiente religioso, os conceitos intelectuais que explicam as iniciações em Yami dentro de algumas vertentes, acabam confundindo ainda mais, porque existe uma gama de sacerdotes que falam que não há iniciação em Yami, enquanto outros falam que há, e fica sempre essa incógnita, essas discussões. Então vamos entender um pouco isso. O que seria iniciar em Yami? É um caminho de retorno. Já começa por aí. Iniciação no sagrado feminino é um caminho de retorno. Retorno para onde? Para quê? Vamos retornar para algum lugar? Não. Retornar para a nossa própria origem. Então é óbvio que quando você entra em processos iniciáticos, caminho consagrado feminino é um processo iniciático, não apenas um único rito específico de introdução, de iniciação. Pelo menos o que eu estou falando aqui é a nossa vivência, é a nossa prática. Eu não estou falando como é ou deveria ser no conceito geral, aplicado e praticado pelas inúmeras famílias que lidam com o orixá, com a ancestralidade africana, com o Ifá. Eu estou falando a partir da minha vivência. Correto? Então, o que eu estou falando aqui não é a verdade absoluta. Eu falo isso em todos os vídeos. E o que eu estou falando aqui não é simplesmente para levantar o nome de uma autoimagem ou qualquer coisa assim. Estou falando para tentar contribuir com a consciência, contribuir com os valores que precisam ser genuínos na busca por uma iniciação desse porte. Uma vez que é um processo. Na nossa família, esse processo consiste em 9 caminhadas, em 9 etapas. Nós consideramos que a mulher, ela já tem um avanço, já tem um passo à frente em relação ao masculino. Mas antes de eu falar sobre isso, vale esclarecer que a iniciação no sagrado feminino, na nossa família, ela é tanto para homens quanto para mulheres. Aí, Fá, mas qual é a referência que você usa para isso? Pegue a história de Ologunodé. Pegue a energia de Dan Guesen. Pegue os mitos de Ogum, a história de Ogum. E aí vocês vão entender as iniciações em alguns aspectos diferentes. Na parte que toca Ogum, isso alcança uma colaboração, uma mensagem que foi colocada no grupo,
acho que é Cristiano. Então, aproveitando a colaboração que o Cristiano trouxe na aula anterior, vou aproveitar e falar um pouquinho aqui de Ogum também. Então vamos pegar Ogum. Quando fala que a guerra se instaurou a partir do momento que o feminino, as mulheres muito agredidas pelo masculino, começaram a se reunir na floresta sob a liderança de Oxum. Em algumas outras vertentes fala sobre Yami Agboto, em outras vertentes fala sobre Yaizumu, sobre outras vertentes falam sobre Adé, mas Adé Akoko, mas vamos mencionar aqui Oxum. Então Oxum reuniu todas essas mulheres que se ocultavam sob máscaras para não serem reconhecidas, não serem traídas umas às outras. Então elas se reuniam sob máscaras e ali elas criavam um tribunal. Elas criaram um tribunal para julgar naquela noite quem deveria pagar pelos crimes cometidos contra o feminino, quem deveria morrer. E ali elas muitas vezes se reuniam, tanto fisicamente como em projeções. Então eram como mulheres que conseguiam também se projecionar, estarem reunidas espiritualmente, e ali elas se uniam numa egrégora para enviar o pássaro, enviar uma energia que ali atacaria o algoz que vinha afrontando o feminino. E a desordem, o caos se instaurou, porque nesse período nada brotava, elas não procriavam, elas não se permitiam gerar, parir. E a base das sociedades tradicionais em torno do feminino gira ainda em torno da reprodução. A maior parte dos versos de Fá fala do quê? Da mulher que estava com infertilidade e que precisava reproduzir. E ao reproduzir, alcançava a plenitude. Até certa parte a gente entende isso como algo próspero, bom, benéfico. Mas também há um viés também patriarcal aí. Isso na nossa sociedade moderna. Mas vamos voltar ao assunto. Então, nesse período, os lagos secaram. E esses lagos que secaram, o que é o lago? O que é a laguna? O que é a lagoa? Ossá. Os portais se fecharam, porque Ossá é esse portal. O que é o lago? O líquido amniótico, o líquido que está na placenta, o líquido que está no útero, o líquido que está abrigando e gestacionando o feto. Então, os lagos secaram, ou seja, as mulheres ficaram numa infertilidade muito profunda. E aí nós temos também evidenciado o controle sobre a natalidade, o controle sobre o próprio hormônio, a condição hormonal que essas anciãs, que essas comunidades tradicionais detinham, porque hoje introduziram anticoncepcionais como método contraceptivo, mas não. As mulheres desses saberes tradicionais, elas tinham essa autonomia a partir de toda a fitoterapia, de todo o conhecimento xamânico, espiritual, sobre as ervas e sobre si mesmas. Então elas se reuniram e falaram, agora ninguém mais pare. E Obatalá procurou Ifá para saber como proceder. E aí
eles se reuniram, os homens se reuniram, e sob a liderança de Ogum, foi lá pactuar com Oxum pela paz. E Ogum pactuou com Oxum que os homens não atacariam mais o feminino, e o feminino, Oxum, comprometeu que não atacaria mais o masculino. E Oxum retorna para ensinar novamente as mulheres a dançarem. O que é a dança, né? A liberarem, a desbloquearem o poder sexual, o poder da magia, o poder do encanto, do prazer, e com isso voltar a liberar a fertilidade, voltar a se tornar férteis. Então esse é um dos mitos. E obviamente nessa pactuação, o que é um pacto? Não é um imolé? Não é um imolé? Então nessa pactuação, homens e mulheres decidiram ali outorgar a paz. E a partir dali, todos os filhos e devotos de Orixá precisariam cumprir com aquilo que Ogum e Oxum pactuaram. Ou seja, existe uma força maior a nível de iniciação, a nível de pactuação, que nos alcança. Então a relação com Ogum e Ami já começa aí, que eu vou explicar mais à frente esses caminhos em nível prático. Pois bem, então isso já evoca isso. Esse mito em si já traz o porquê que a iniciação no feminino não é uma exclusividade às mulheres. Não é. A iniciação no feminino, ela tem a colaboração de ambos. E tem abertura a ambos os gêneros. E tem preceitos impostos a ambos. Por que tem preceitos impostos a ambos? Porque eu vejo hoje muita mulher se iniciando em Ami e se achando a verdadeira bruxa que pode fazer qualquer magia, principalmente contra homens. E muitas iniciadas falando, agora eu sou uma Jé, eu sou uma Yami, então cuidado comigo. Cuidado com o quê? Porque Oxum é aquela que pactuou com Ogum. E Ogum pactuou representando todo o universo ancestral masculino até o Batalá. Pois bem, tem um outro mito que fala das Adjés que vieram para a Terra, nas suas fúrias. E Orumilá e Obatalá, esse outro mito está em Ossamedi. E Obatalá e Orumilá fizeram ebó. E conseguiram destruir, vamos colocar assim, as Adjés, restando apenas uma. E essa foi poupada porque se escondeu debaixo do altar de Obatalá, e ali no altar o Obatalá tinha um tabu, não poderia derramar sangue ali, não poderia matar ninguém ali debaixo do próprio altar. E ali houve também uma pactuação em prol do equilíbrio e da paz. Existe ainda o outro mito do próprio Ologun Odé, de Oxum e Oxóssi, e que tiveram um filho, e esse filho, chamado Ologun Odé, foi iniciado em todos os mistérios de Oxum, em todos os mistérios da magia, ao ponto dele próprio carregar todas as insígnias de Oxum. E conhecer todos os mistérios de Oxum, todos os mistérios.
Então são vários mitos que falam da relação feminino e masculino, juntos. Tem um mito que fala de Ogum e Obá, guerreira, com a energia masculina, muito viril. Perceba que eu estou falando. A energia masculina de Obá, muito viril, ao ponto de amedrontar, intimidar Ogum. E aí, Ogum sendo desafiado a uma batalha, ele busca fazer ebó. E ali, antes de chegar no campo de batalha, ele despeja um monte de quiabo. Quando Obá vem para a guerra, ela escorrega ali no ebó que Ogum tinha preparado. E ali Ogum domina e toma Obá sexualmente, toma Obá como sua mulher, como sua esposa. Então fala, ainda assim, por caminhos avessos, mas fala da relação masculino e feminino, também nesse encontro de forças, nesse encontro de axés, de vitalidade, em que a mulher que carrega esse aspecto muito libidinal e ao mesmo tempo muito viril, a mulher que carrega esse aspecto muito aguerrido, ainda assim precisa encontrar em si mesmo, e o homem também precisa encontrar em si mesmo, uma forma de superar essas semelhanças, vamos colocar assim, energéticas, e ainda assim conseguir promover o encontro, o equilíbrio em prol daquilo que é a nossa natureza. Mas ainda assim fala do encontro masculino e feminino. E fala sobre o domínio sobre os próprios instintos, tanto do masculino quanto do feminino. É preciso entender que todos os caminhos, com guerra ou sem guerra, está para a perpetuação da vida e do equilíbrio e, enfim, é um outro assunto. A própria relação de Xangô, que não apenas tinha as 3 esposas, Oxum, Obá e Oyá, mas Xangô, que na mitologia, isso também é uma questão trazida por um comentário no YouTube, acho que é do Cristiano. Embora isso não esteja presente em alguns estudos divulgados por Oyó, mas quando partimos para algumas outras fontes, por exemplo, como o Museu de Londres, fala sobre o Ade Baiani, que infelizmente foi usurpado e que essa peça rara, algumas dessas peças ainda se encontram na Europa, em museus. Mas quando eles descrevem a história, né, é o Ade, a coroa que era utilizada para outorgar os reis, o Ade Baiani. E Baiani, nessa narrativa histórica, fato, está no Museu de Londres. Baiani era uma divindade feminina. Então, o poder da sucessão a partir dessa construção histórica, desses fatos históricos, se dá ainda assim a partir do feminino. E não apenas isso, a relação entre Xangô e Arubá. Uma vez que Arubá é conhecida como escrava de Olodumaré, ora como a filha pródiga de Olodumaré, e que representa a divinização de Odu. E já falamos sobre Odu na aula 1. E essa divinização de Odu, esse antropomorfismo de Odu, se dá na forma feminina. Então, são vários e vários
e vários, e vários, e vários os mitos que falam das iniciações do feminino e do equilíbrio dessas iniciações entre gêneros, masculino e feminino, feminino e masculino. Então, eu não entendo por que hoje existe um feminismo e um patriarcado, tal qual capitalismo e socialismo. Então, existe um feminismo e um patriarcado que levam esses antagonismos para a questão espiritual religiosa de Ifá, de Orixá. Eu não sei o porquê que existe isso. Eu, Ifá Kalê, não sei o porquê. Porque ao longo da história, fala assim das guerras que houveram, desse antagonismo, das consequências horrorosas que tiveram e da necessidade de reparação. A necessidade de reparação. Pois bem, entendido isso, as iniciações estão para homens e mulheres. No nosso caso, os homens iniciados são chamados de Oxô. É uma classe diferente de Babalaôs. É uma classe diferente de Oloxás. É uma classe diferente de Awoloxá, por exemplo, que é uma cultura que também está perdida, Awoloxá. Ah, mas de onde você inventou esse termo, Ifá? Em materiais de língua inglesa, se eu não me engano, escritos pela família Bimbolá. Não são materiais que vieram, não foram materiais traduzidos para o português. E foram perseguidos, muito perseguidos, esses Awoloxás, no século XIX, XVIII, XIX, pela introdução do islamismo. E perseguidos por quê? Porque eles detinham versos com eles, tanto de Ifá quanto do Merim de Logum. E o Merim de Logum foi muito perseguido nesse período por ter narrativas muito mais espirituais, livres, a nível de pensamento, de consciência, de energia, de universo, do que as construções políticas, sociológicas que foi predominando inúmeros textos orais de Ifá. Ah, mas aí você está agora agredindo Ifá. Não, não estou. Toda a tradição oral, ela está associada a um modelo político governamental chamado etnocracia. Desculpa, teocracia. O que é a teocracia? Aquele governante é um semideus. Aquele governante é o Baba. Por isso que aqui os líderes de terreiro são chamados de Iá e de Babá. Todo o povo se refere ao seu rei como Baba, como pai. O pai que olha pelo povo, o pai que tem autoridade, o poder. O poder de quem? O poder ancestral. Não é apenas um rei, uma autoridade local. É alguém que representa o poder local, o poder ancestral. E esse poder ancestral estando relacionado a uma origem divinizada, na condição de orixá. Então a teocracia, ela faz do líder um semideus, um representante dos orixás na terra e da ancestralidade daquele povo. Entretanto, em alguns períodos do pós-colonialismo, alguns governos que foram passando, eles eram de outras culturas, se converteram ao islamismo, outros se converteram ao cristianismo e aí acabou tudo mesmo. E aí tem esse massacre cultural. E por que eu estou falando isso? Porque alguns versos que circulam hoje, muito mais após esse período
pós-colonialista e, em especial, após algumas transcrições que houveram já do século XIX para o século XX, em que foi predominante o aspecto cultural, sociológico, patriarcado. Do patriarcado. Então é muito importante a gente entender isso. Né? Por que o Merengue Jologum, por exemplo, foi tão perseguido em algum período da história dos povos Yorubá? Eu falo dos povos Yorubá, porque os Yorubás estão espalhados pelo Benin, pela Nigéria, Togo, correto? Não é um povo que está restrito a localidades Oió, Egbá, aliás, Abelcutá, não está restrito a essas localidades apenas não, Ifé, não. É um povo muito plural. Tá? Então, porque isso também está interferindo muito na forma que alguns sacerdotes estão se colocando e exercendo o que foi disseminado como lugar de fala. Porque eu fui para a África e me iniciei em África. Tá, a África é um continente. Já começa por aí. Você foi para algum estado, e dentro desse estado uma cidade, e dentro dessa cidade um vilarejo. Então, baixa a bola. Então, quando a gente fala sobre iniciações de feminino, existe uma gama de conteúdos, de aspectos que a gente precisa levar em consideração. Tá? Mas tudo que eu expliquei até aqui foi para entender que a força do pacto, como início do processo iniciático, já faz parte de uma construção sacro-ancestral, uma construção que os nossos ancestrais preservaram dentro de uma outra relação considerada divinizada em algum momento da nossa história. Porque a nossa cultura também professa que os nossos orixás encarnaram e tiveram aqui a sua jornada na condição humana. Tá? E é daí que vem tantos mitos sobre Ogum, sobre Oxum, sobre Oiá, sobre Oxóssi. Aí que vem uma linhagem, aí que vem a relação com Egungun, os primeiros Egunguns, aí que vem toda uma construção mítica, e essa construção mítica dialogando com fatos e eventos históricos, dialogando com outras narrativas ligadas à epistemologia, e aí por aí vai. Então é interessante que o que se difundiu são construções míticas a partir de alguns eventos históricos, e esses eventos históricos disseminados pela tradição oral. Por isso que precisamos valorizar a tradição oral e pesquisar cada vez mais no lugar de mitigá-la e ao mesmo tempo de tentar exortar aquilo que não é pertencente, por exemplo, apenas a filosofia de Oió. Oió é assim, não tem esse mito sobre Oiá, mas será que esse mito de Oiá que está aqui no Brasil vem do Quetu, lá no Benin? Porque, por exemplo, as casas que se referem uns aos outros, Motumbá, Motumbaxé, é o dialeto Quetu. É Yorubá, mas Yorubá dentro de um dialeto Quetu. E esse dialeto Quetu é diferente de outros dialetos Yorubás de outras regiões. Então, pois bem, tudo começa pela memória, pela herança, que nos permite começar a construção num caminho de um retorno. E por isso que eu falei sobre esses mitos, porque esses mitos ilustram
os indícios que explicam a nossa própria origem e a dificuldade que nós temos hoje de conviver. Vejam bem, esses mitos explicam a nossa origem e a dificuldade que nós temos hoje de conviver. Porque o que foi pactuado lá atrás entre Ogum e Oxum, por exemplo, a gente está lutando até hoje, para conseguir fazer valer essa herança. E aí, como é que eu vou falar sobre iniciação no feminino sem discutir esses pontos que são tão dorsais? E ainda mais agora que existe uma popularização de um feminino empoderado que é capaz de pendurar os homens de cabeça para baixo em árvores. Não mexe comigo porque, porra, será que a gente quer mesmo pagar para ver? E viver em contra-axé dentro daquilo que o próprio Ogum e Oxum pactuaram diante de Obatalá? Um outro mito muito importante: as rivais de Oxum arrumaram uma armadilha contra Oxum. No dia do cortejo de Obatalá, que todo mundo deveria estar de branco, um branquinho ali, diante da autoridade, e aí elas arrumaram um plano. Percebam que foram as mulheres, esse mito já fala das mulheres degladiando entre si a partir de sentimentos de inveja. E, convenhamos, até hoje a gente vê essa rivalização entre mulheres muito evidente, seja na roupa, na forma que se maquia, na forma que se fala, na forma que olha para o namorado, em tudo há uma rivalização ali. Então, esse mito fala muito sobre isso. E aí elas fizeram um plano. Oxum, no dia lá do cortejo, da festa, da cerimônia lá com Obatalá, quando chegou, ela se sentou na parte que lhe cabia, e ali ela grudou na cadeira, não conseguia mais se levantar. Não conseguia mais se levantar porque, segundo o mito, ela havia colado na cadeira por conta do ebó. Mas colado pelo quê? Por uma auto-hipnose provocada pela vergonha, porque ela menstruou. E era um tabu alguém se apresentar sujo diante de Obatalá. O tabu não era contra o sangue da menstruação, o tabu era contra a sujeira, qualquer forma de sujeira que manchasse o branco, porque Obatalá só aceitava branco. Então até essas questões é preciso discutir nos mitos, porque fala que o tabu de Obatalá com sangue, um monte, enfim. Então, Oxum ficou naquele constrangimento. E agora, meu Deus, o que eu faço? Até que veio aquela partícula divina, sabe? Aquele axé de dentro dela, e falou o quê? Se levantou daquele, rompendo qualquer constrangimento, provocando aquele alvoroço. Olha como Oxum está sangrando. E Oxum vai até à frente de Obatalá, arranca aquela pena da cabeça dele de leque-leque, a pena branca, tocha essa pena no próprio sangue da menstruação, tocha na cara de Obatalá e fala: a partir de hoje, Obatalá, esse aqui é o sangue das tuas mães. É o sangue das tuas mães. O que você vai falar sobre isso? E Obatalá já naquela coisa, né? O que eu faço? O que eu faço agora? A partir de hoje, aí Obatalá decreta: a partir de hoje a única cor que eu vou aceitar além do branco é o vermelho. E aí nós temos o mito do Ecodidé, a pena do papagaio Odidé, que evoca o quê? As consagrações, porque
quando se levanta uma pena de Akojidé na cabeça, está falando o quê? De um iniciado que nasce ali. E esse iniciado que nasce, nasceu do quê? De uma chocadeira? Não, do poder gerador feminino. Independente se a iniciação foi feita em Ogum, em Oxóssi, em Xangô, em Omolu, doutor, independente de qual iniciação aquele ser humano passou, mas só o fato de levantar uma pena de Akojidé na cabeça está falando da presença e da preponderância, da supremacia desse sagrado feminino que acolhe a energia ancestral feminina e a energia ancestral masculina. Se quer entender melhor sobre isso, vai no vídeo 1. Lá no vídeo 1 está explicando o porquê disso. Então, por mais que a palavra iniciação no feminino não seja ali muito bem destacada, elaborada, coisa e tal, mas tudo que envolve energia de orixá, e essa energia é contextualizada na forma de Odu, não tem para onde fugir. Isso transcende até nós a partir do poder sagrado feminino. Só o fato de, na iniciação, você levantar uma pena na cabeça, você está, mesmo sem saber disso, se remetendo a essa mitologia sagrada, essa relação que existe entre o poder ancestral feminino de Oxum, a partir de Oxum, representado em Oxum, porque quando Oxum levantava, ela não falava que era o meu sangue, ela falava que era o sangue de suas mães. De suas mães. Não era, isso aqui é meu sangue apenas. Não, o meu sangue é o sangue de todas as mães. E o Batalá está atalado, fala, a partir de hoje é só o vermelho que eu vou aceitar aqui, além do branco. E ele próprio fica com aquela pena de Odidé, sabendo que o próprio Olodumare confiou a energia criadora, a energia geradora ao Duduá, por exemplo, no mito que hoje está presente nas escolas públicas do Brasil, na rede de ensino do Brasil, o mito que vem do livro escrito pelo Bebara, A Cabaça da Existência, que é um livro que faz parte do ensino, seja na condição de Arubá, seja na condição de Aoduá, mas o poder gerador da terra foi confiado ao feminino. E o Obatalá, nas construções míticas, falhou nessa missão. E o próprio feminino que veio, gerou e depois entregou o comando ao Batalá. Então, tudo que reverbera aqui, como um espaço criado, partiu de uma energia criacionista feminina. É o feminino que gera e que pare. E as mulheres têm uma iniciação à frente dos homens, já tem um passo iniciático à frente dos homens, porque elas carregam uma construção genética que representam mais essa energia sagrada feminina. Porque tem útero, geram a vida, menstruam, sangram. Então elas se inundam e se esvaziam conforme o movimento das marés, e o movimento das marés sendo determinado pelo calendário lunar. Então elas têm todo, a partir do seu próprio corpo, uma construção energética fractal ao poder gerador feminino.
Aí é onde que está o desafio em entender isso nos aspectos iniciáticos. É o que eu vou falar na próxima aula, porque esse vídeo já está ficando um vídeo muito longo, eu vou falar isso na próxima aula. Mas aqui é a base, é a introdução para entender como são construídos, pelo menos filosoficamente, pelo menos energeticamente, pelo menos a nível de desafio pessoal, o processo, volto a dizer, processo iniciático. Processo iniciático. Não é um rito qualquer, é um processo iniciático. Esse processo é de uma vida. E aqui eu estou explicando as bases que fundamentam boa parte desse processo. Correto? Então, se essa aula lhe foi útil, se inscreva e acompanhe aí o próximo vídeo que virá. Axé.